Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a vida da sua família. Estamos lendo a palavra do Senhor, de repente nos encontramos passagens que tratam do seguinte assunto: morte eterna. O que é que significa? Grande morte. O que é que significa? Segunda morte. O que é que significa? E tantas outras questões desse tipo. Vamos para a igreja, o pastor, o pregador começa a falar e fala a respeito da morte espiritual, fala a respeito do que acontece depois da morte, fala a respeito de que nem todos vão morrer. Puxa vida, para quem está começando na fé, com certeza estas e outras dúvidas é comum, é natural. O propósito desse vídeo é te ajudar, te mostrar de uma maneira simples e fácil essas questões, para que você possa entender de uma maneira melhor. Se você quiser, você gostando, você dá um like, compartilha, fica à vontade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe, que sejamos abençoados com esse estudo e que a gente adquira conhecimento sobre essa matéria que é muito interessante. O que é morte física? Bom, acredito que você sabe que a morte física está relacionada a este mundo físico no qual nós vivemos. A palavra de Deus fala do mundo espiritual, fala do mundo dos mortos, fala do mundo físico, que é esse no qual nós vivemos. Então, quando se fala da morte física, está se falando da morte da pessoa com relação a este mundo físico. Ela morreu, perdeu o contato, está lá o corpo inerte, porém precisamos entender que o ser humano não é só corpo, que ali é pó, ali é terra, ali é a sua casa terrestre, como diz as escrituras sagradas, e ele morre, voltará ao pó o corpo, o espírito volta a Deus que o deu, daí a razão de se chamar morte física, mas isso não quer dizer que ele deixou de existir, não. Ele continua vivo, consciente, porém em espírito. Temos o mundo espiritual, que também existe a morte espiritual. O que é morte espiritual? Bom, a morte espiritual ela está relacionada diretamente com Deus. O ser humano foi criado para ter comunhão com Deus. Quando ele comete pecado, ele perde essa comunhão com Deus, ou seja, está morto espiritualmente falando. É uma linguagem comum entre os cristãos dizer: fulano está morto espiritualmente. Eu estive morto espiritualmente durante a minha incredulidade, porque a pessoa morta ela está separada de Deus, embora esteja vivo fisicamente falando, mas ela está morta quando se trata de Deus, da sua relação, da sua comunhão com Deus. Nós vamos ver isso no transcorrer desse nosso estudo, dessa nossa reflexão. Portanto, o ser humano, por conta do pecado, ele já nasce morto espiritualmente falando. Daí a razão de Jesus dizer lá em João 3, a partir do versículo 3 até o versículo 7, naquela conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos que importa-vos nascer de novo, que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode ver, muito menos entrar no reino de Deus. E aí Jesus, naquela conversa, ele diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se a pessoa não nascer de novo, ela não tem como ver, não tem como entrar no reino de Deus. Morte espiritual, afastamento de Deus, separado de Deus. Bom, aí vem grande morte, segunda morte. O que quer dizer isso? Bom, grande morte, segunda morte é a mesma coisa. O apóstolo Paulo ele usa essa expressão de grande morte porque a consequência daqueles que morrem sem Jesus é muito grande. Daí a razão de Paulo dizer que Jesus nos livra, nos livrou e nos livrará de uma tão grande morte. Ou seja, separação de Deus espiritualmente falando em caráter eterno. Daí a razão do Senhor, através do apóstolo João, dizer que a segunda morte não tem mais com a pessoa ter comunhão com Deus. Por enquanto,
Quem não tem Jesus está morto espiritualmente falando, separado de Deus. Mas, enquanto estiver vivo, existe a possibilidade dele nascer de novo, dependendo dele. Se ele invocar a Jesus como Senhor, como Salvador, aí ele nasce de novo, como diz a palavra do Senhor. Quando a pessoa se converte, ela nasce de novo, é como se fosse um recém-nascido, espiritualmente falando. Daí a necessidade de ir aprendendo as coisas de Deus. Daí a razão do Senhor dizer, através do apóstolo Paulo, que a gente estava morto, separado de Deus, mas Ele nos vivificou, Ele tornou a nos dar vida através de Jesus. Portanto, alguém só poderá ter vida eterna, alguém só poderá ter comunhão com Deus através de Jesus. Sem Jesus, impossível. Na Terra, existem dois grupos de pessoas, se a gente for definir de uma maneira bem clara. Os que estão com Jesus, os que estão sem Jesus. Não tem outro, não existe meio termo. Ou está com Jesus, ou está sem Jesus. Quem está com Jesus nasceu de novo, é uma nova criação, é uma nova criatura. Portanto, esse agora passa a ter comunhão com Deus como filho, olha que privilégio, como filho de Deus. Apesar do homem ser criatura de Deus, mas quando ele invoca Jesus como Senhor, como Salvador, ele passa a ser filho de Deus. Que privilégio, que bênção maravilhosa. Embora a gente saiba e está revelado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus, único Filho de Deus, para morrer por nós, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas mesmo assim, o Senhor nos deu o privilégio de crer em Jesus e nos tornar seu filho. Portanto, morte eterna, segunda morte, é a separação de Deus em caráter eterno, sem volta. A gente, ser humano, ou morre com Jesus ou morre sem Jesus. Morte espiritual, morte eterna, grande morte, segunda morte. Nem todos morrem, olha. E o que acontece depois da morte? Vamos ver na sequência. Amém? O que é que significa morte? Morte não é cessação de vida. Morte não é deixar de existir. Morte significa separação. Corpo, alma e espírito se separam. O corpo que é pó volta à terra como era. O espírito volta a Deus que o deu. Portanto, morte não é cessação. Não é fim. Não é o final da história do ser humano. Pelo contrário, depois da morte é que vem a verdadeira vida, que é a vida eterna, ou com Jesus ou sem Jesus. Portanto, a morte não é o fim. Lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, está escrito: ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Todos nós, quer queira, quer não, quer acredite ou deixe de acreditar, vamos comparecer diante de Deus para prestação de contas. E eu quero aproveitar e dizer para você que se você chegar diante de Deus sem Jesus, a sua situação é muito crítica. Por isso que necessitamos de Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o mediador, Ele é aquele que pode nos salvar. Ele é aquele que tem esse poder. Para isso, nós precisamos nos submeter a Ele, o invocar como Senhor, como Salvador e confessar publicamente. Jesus faz questão de deixar bem claro: se você com a sua boca confessar a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, todos nós seres humanos estamos determinados por Deus de morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Jesus também diz lá em João 5, 28 e 29, que chegará a hora, chegará o momento em que todos os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Portanto, estamos todos no mesmo barco. A diferença é com Jesus ou sem Jesus. Diante dessa situação, nós estamos todos na mesma situação. Teremos que atravessar pelo vale da sombra da morte. Porém, uns vão com Jesus, outros vão sem Jesus. Costumo dizer e vou repetir neste momento: você pode viver a vida toda sem Jesus, fazendo o que você quer, não tem nenhum problema. Eu vou repetir:
Você pode viver do jeito que você quiser, vivendo a vida da maneira que você quiser. O que você não pode é morrer sem Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, consequentemente nossa vida é mudada, é transformada para o louvor e para a glória do Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, morte significa separação. Corpo, alma e espírito. Para o encontro com o Senhor, para a prestação de contas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu disse, a Bíblia fala sobre a morte física, fala sobre a morte espiritual, fala sobre a morte eterna, fala sobre a grande morte, fala o que acontece depois da morte e, para surpresa de alguns, também diz que nem todos morrerão. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala que nem todos morrerão. Isso é verdade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Veremos daqui a pouco a respeito dessa questão. O que é a morte física? Para a gente entender melhor, é necessário a gente saber que existe o mundo físico, existe o mundo espiritual, existe o mundo dos mortos. Sim, Por falar no mundo dos mortos, Jesus, quando ele morreu, ele foi em espírito pregar os espíritos em prisão. E há quem diga, e há quem pense, e há quem afirme que não existe vida depois da morte. Está escrito na palavra do Senhor que Jesus foi pregar os espíritos em prisão. O que é que ele pregou? Bom, só sabe quem estava lá. A gente pode argumentar, a gente pode dizer, a gente pode falar, a gente pode pensar, a gente pode dizer o que quiser. O que aconteceu lá, só Jesus e quem estava lá na ocasião é que sabe. De fato e de direito o que é que Jesus lá disse, proclamou, anunciou, divulgou, pregou. Só sei de uma coisa, está escrito nas Escrituras Sagradas, que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Confira aí o que diz a palavra do Senhor. Os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Portanto, o homem foi feito para viver aqui na terra, para andar aqui na terra, mas por conta do pecado, ele morre, deixa de existir para a terra. Está escrito na palavra do Senhor em Romanos 3:23 que todos pecaram, carecem, destituídos estão da glória do Senhor. Também o apóstolo Paulo diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Também o apóstolo Paulo continua falando sobre esse assunto, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É verdade. O salmista também diz no Salmo 89, versículo 48, que homem há que viva e escape das garras da morte? Que homem há que possa escapar do poder do sepulcro? Todos nós estamos nessa mesma direção. Estamos destinados a morrer por conta do pecado. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser rico, pode ser pobre. Não importa a raça, não importa a cor, não importa o intelecto. A hora chega e chega para todos. Agora, não posso deixar de falar. Uns vão com Jesus, outros vão sem Jesus. Ele diz, vinde a mim. Jesus diz lá em João 10, 27, 28 e 29. Jesus fala algo bem interessante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Nunca há de perecer. Das minhas mãos ninguém pode tirar. E te convida, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Essa questão espiritual, só Jesus é quem pode resolver. Essas questões terrenas, tem muitas coisas que a gente pode resolver. Jesus até nos ajuda em muitas questões terrenas, porque ele é misericordioso, mas a sua missão foi buscar e salvar o que estava perdido. A sua missão foi nos livrar de uma tão grande morte. Portanto, todos nós temos que comparecer perante o Senhor. E aí, como é que vai ser? Você vai chegar lá sozinho ou com Jesus? Eu te aconselho, entrega a tua vida a Jesus. Escuta o que é que ele diz lá em João 5, 39 e 40. Examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida? Jesus questionou os judeus, que acreditavam nas Escrituras Sagradas, que sabia que nas Escrituras tinha vida eterna, mas não queriam ir a Jesus. Sabe o que acontece?
Quando a gente estuda as Escrituras Sagradas, a gente descobre a pessoa de Jesus. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela apresenta Jesus como o único Senhor, como o único Salvador. E aí, quando a gente invoca Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, automaticamente a gente recebe de Deus a vida eterna, o perdão dos pecados. E aí, a gente nasce de novo espiritualmente falando. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, Jesus é a maior autoridade nesse assunto, falando de morte, falando de vida. Ele conhece perfeitamente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos a umas questões interessantes? Jesus fala da história de dois homens que morreram. Um morreu salvo e o outro morreu perdido. No mundo espiritual, as coisas funcionam já da seguinte maneira. Quando a pessoa morre, se ela morrer salva, os anjos de Deus é quem leva ele para o seio de Abraão, o paraíso, um lugar reservado para aguardar a ressurreição do corpo. Vou repetir. Quando o homem morre, se ele morrer salvo, os anjos é quem leva ele para o seio de Abraão, para o lugar específico dos mortos em Cristo, aguardarem a ressurreição do corpo. Observa aqui o que Jesus fala a respeito desses dois homens. O salvo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O outro foi sepultado e no inferno, estando em tormento, ele começa a argumentar. Ele sente, ele ouve, ele fala, ele vê, ele argumenta, ele intercede. Isso quer dizer o quê? Que ele estava consciente. Aqui Jesus nos mostra que a morte não é o fim de tudo, como alguns pensam. E nós não podemos questionar Jesus, porque ele é a maior autoridade. Se ele deu esse exemplo, se ele mostrou essa história, é porque do outro lado a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. O homem, quando ele morre aqui fisicamente, ele morre ou com Jesus ou sem Jesus. Ou salvo ou perdido. Não tem outro meio termo. Essa é a verdade. Mesmo morto para o mundo físico, mas ele permanece vivo no mundo espiritual. Mas a Bíblia também fala da morte espiritual. A Bíblia também fala da grande morte. Sim, verdade absoluta. A gente não pode questionar isso. A morte espiritual, como eu já disse e repito, é a separação do homem em relação a Deus. A gente tem uma passagem que ela é muito clara. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 nos fala que Deus não é surdo para que não possa ouvir, mas o que faz por onde ele não responde, ele não atende, é justamente os pecados que separam o homem de Deus. Você pode ver isso de maneira muito clara. Portanto, antes de ser salvo, os salvos estão mortos espiritualmente falando. Paulo nos mostra lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Portanto, quando o homem aceita Jesus, ele é vivificado através da obra do Espírito Santo na vida dele. Daí entendemos perfeitamente o porquê é necessário nascer de novo. Vamos agora para a questão da grande morte, segunda morte. Depois da ressurreição dos mortos, compareceremos perante Deus para sermos julgados. Os cristãos, na ocasião, para receberem galardões, recompensa pelas suas atividades, pelas suas obras realizadas aqui na terra como salvos. Os perdidos vão enfrentar o juízo de Deus e, consequentemente, vão receber como punição a segunda morte. Escuta o que disse Jesus. Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, diz assim: a morte e o além deram os mortos que neles estavam, e foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, assim está escrito: Jesus nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Estão percebendo aí o porquê da vinda de Jesus a este mundo? Jesus, que subsistia em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se, assumiu a forma de homem
e como o homem foi obediente até a morte e morte de cruz, justamente para nos livrar desta grande morte, a condenação eterna, a segunda morte. O homem sem Jesus, ele está destinado à segunda morte. E Jesus veio justamente para nos livrar desta grande morte. É como ele diz, eu vim para que você tenha vida, e a tenha vida em abundância. Precisamos de Jesus, não tem outro que possa nos livrar desta grande morte. Só Jesus. Numa das primeiras mensagens de Pedro, abaixo dos céus não existe outro que possa nos salvar, só existe um nome, Jesus. Só Jesus é quem pode nos livrar. Por isso que nós sempre pregamos, sempre mostramos Jesus como único Salvador, único Senhor, aquele que tem poder na vida e na morte, aquele que pode nos salvar, aquele que pode nos livrar desta grande morte. Não existe outro, só Jesus é quem perdoa pecados, só Jesus é quem pode nos dar vida eterna, só Jesus. Quero terminar dando para você esse conselho. Entrega a tua vida a Jesus. Invoca Ele como teu Senhor, como teu Salvador. A promessa de Jesus é esta, João 5, 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Um abraço em Cristo Jesus. Amém.